Importante, a gente vai seguindo por aqui no nosso programa para dar tempo também de falar de Supremo Tribunal Federal, especificamente do último ato do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi justamente votar a favor da descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas de gestação em qualquer circunstância. Essa ação que a gente lembra foi proposta lá atrás pelo PSOL em 2017. Barroso chegou a pedir vista do processo depois do voto favorável da ex-ministra Rosa Weber, também antes de se aposentar, disse que o país não estava pronto para discussão no momento, e agora, o ministro agora aposentado, que chegou a dizer na época que o país não estava preparado para essa discussão, justamente por causa da polarização política. É o que eu queria destacar por aqui. Mas antes de sair, quis deixar o voto dele trazendo uma defesa de ser uma discussão de saúde pública, de que não está se falando do aborto em si, que o aborto em si ninguém é a favor dele, mas a gente está discutindo aqui a vida das mulheres que tem que passar por esse infortúnio e aí discutir a criminalização ou não delas. Depois, dessa vez, agora foi o ministro Gilmar Mendes que pediu vistas após o voto de Barroso, mas importante a gente entender o futuro dessa discussão. Queria uma avaliação sua aqui, professor Bururu, desse último ato, da simbologia, até do simbolismo por trás desse último ato de Barroso antes de se aposentar, e como que a gente pode ver o futuro dessa discussão num país cada vez mais polarizado em torno de temas principalmente como esses, né? Veja, Natália, eu não sei exatamente se essa foi uma posição de um voto institucional ou se essa foi uma posição, assim, uma despedida para o Barroso, o que me parece absolutamente razoável, absolutamente justo deixar que ele votasse num tema que é caro ao país, que é caro ao STF, que é caro à polarização brasileira, que é caro à saúde pública. Então, assim, é um tema de fato importante, e eu acho que é um jeito que ele teve de marcar essa posição final, de falar o que veio, né? Olha, tem uma agenda aqui que ele defendia dentro do STF, tanto que o voto dele sai de uma vista longa, ele vem dar o voto e já volta o processo para as vistas de Gilmar Mendes. Então, tenho a impressão que esse foi, de fato, um ato de marcar a despedida do Barroso, que acho que é super razoável. Por outro lado, eu realmente não sei como que vai ser essa discussão no STF, porque a gente tem principalmente ali duas figuras dentro do STF. Tem uma figura claramente conservadora, né, o indicado do presidente Bolsonaro, e você tem duas figuras que são figuras aliadas ou indicadas pelo PT, o Flávio Dino e o Edson Fachin, o atual presidente do STF, que são alinhados mais à esquerda, mas que tem uma posição católica muito marcada, né? Então, são dois votos que a gente não sabe muito bem como que a coisa vai funcionar, né? O que a gente sabe é que essa sim é uma questão muito cara ao catolicismo, né? Enquanto a questão do casamento homoafetivo, por exemplo, para os católicos não é uma questão muito relevante, mas sim é para os evangélicos. A questão do aborto para os católicos é muito relevante, nem tanto para os evangélicos. Então, num país em que a gente tem maioria católica ainda, e que você tem dois ministros que vêm dessa tradição da ligação do PT com a Igreja Católica, né, tanto no Nordeste do Brasil quanto aqui no Sul, eu acho que esse é o tipo de assunto que vai ser discutido muito devagar na STF, com muita calma, com pedido de vista de todo mundo, se possível, para tentar ir mapeando como as pessoas estão pensando, porque é um tema que acho que divide a corte de uma forma que a gente não está esperando que ela seja dividida, né? Então a gente não vai ter essa divisão entre esquerda e direita, entre governo e oposição. A gente tem outras questões que devem interferir nesse tipo de voto ligado a temas de saúde pública, mas também a uma tradição religiosa que perpassa aí a carreira de vários ministros. Com certeza, né, professor Beto? Ele não quis deixar esse voto dele para quem vier a assumir
a vaga. Inclusive, queria até trazer aqui a reportagem da colega Fabiola Pérez, que fez um levantamento, uma conversa muito interessante com mulheres cotadas para a vaga, mas que não devem ter uma chance ali de ter a nomeação em si. A Fabiola que destaca justamente que os 3 nomes mais cotados para assumir a vaga de Barroso no STF são homens. A gente tem nessa lista o advogado-geral da União, Jorge Messias, o senador Rodrigo Pacheco, também o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que já foi deixado um pouco mais de lado na discussão, e isso causou justamente a frustração de mulheres. Estão atreladas a essa pauta justamente aqui do aborto que a gente está discutindo agora, mulheres que também foram cotadas para essa indicação de Lula, que deve se decidir em breve. A gente deve ter ao longo da semana a discussão. Uma das cotadas, que preferiu não se identificar, disse que não faz sentido uma composição tão desigual na mais alta corte do país, que de 11 membros tem apenas uma mulher, a ministra Carmen Lúcia. Nessa reportagem, a Fabiola ouviu essas cotadas, trazendo justamente o que é o sentimento geral delas. Nas entrevistas que a Fabiola fez, o sentimento geral é de que nunca é o momento, nunca é a hora de se trazer ali a indicação de uma mulher, professor. E aí a gente já junta as pautas aqui para entender a importância disso e esse timing que não é só da escolha do presidente Lula em si, mas de toda uma estrutura do país que vem formando esses nomes que aí são mais cotados ou não por decisões, é claro, ali também políticas e de direcionamento em torno da corte. Mas achei muito importante a gente trazer aqui esse destaque da Fabiola para a discussão no momento que a gente traz esse último voto do Barroso, né? Perdão, professor Beto, não sei se o senhor conseguiu me ouvir. Perfeito, Natália. A gente teve só um probleminha rápido no áudio, professor. Te peço para recomeçar a sua fala. Perfeitamente. Deixa eu ver se a gente conseguiu restabelecer a comunicação com o professor Beto, senão eu sigo por aqui com o Bruno. Agora sim, professor, acho que agora voltou. Pode seguir. Perfeito. Eu te ouvi perfeitamente, Natália. Então vamos lá. Eu acho que você foi muito feliz em juntar as pautas e a Fabiola está de parabéns pela matéria, porque quando a gente olha para esse tema, começando pelo vínculo entre eles, né? Eu, semana passada, aqui no All News, já tinha dito deveria ser obrigatoriedade que essa indicação fosse de uma mulher negra. O Brasil precisa que as suas instituições se pareçam ao seu povo, porque senão a gente continua vivendo numa lógica colonial, onde as instituições representam elites que não se parecem com o seu povo. Então isso não é saudável para uma democracia, para a construção de um horizonte de país e de futuro. Mas, se a gente voltar para a questão do aborto, inclusive, essa questão que se arrasta desde 2017 não é votada, se nós tivéssemos um Supremo que se parecesse com o Brasil, as mulheres são uma maioria em relação aos homens. Hoje nós teríamos 6 ministras no Supremo, mulheres, e 5 homens. E, Natália, eu quero crer que se nós tivéssemos 6 mulheres no Supremo hoje, nós teríamos o aborto já autorizado, legalizado no país. Mas quando a gente tem 1 ou 2 mulheres como muito, essa discussão fica engavetada. Então, eu acho que, se você me permite, eu acho que esse é um tema muito caro, esse debate sobre a questão da legalização do aborto, acho que ele tem uma condição, um princípio básico. Só cabe às mulheres, Natália, decidirem sobre os seus corpos. Os homens não têm direito a se posicionar nesse tema. Infelizmente, na nossa sociedade ainda isso ocorre. Mas a decisão soberana sobre os corpos das mulheres deveria ser uma decisão única e exclusiva das mulheres. Eu acho que esse é um debate eivado de hipocrisia e de demagogia, infelizmente, porque as mulheres têm que decidir publicamente sobre como regular seus corpos. Se em privado elas pedirem a opinião dos homens, os homens podem até emitir se solicitada, mas ainda assim a decisão é da mulher, são das mulheres. Eu acho que isso tinha que ficar claro. Infelizmente, não é assim no país,
né, em vários países democráticos avançados, em praticamente todos os países democráticos avançados do planeta, é assim que funciona. Nos países atrasados, nas ditaduras, nas autocracias, nas democracias incompletas, não, em construção como a nossa, ainda se permite que esse tipo de debate seja realizado dessa forma e homens queiram, né, sempre estar segurando o avanço desse debate. Se as mulheres decidissem, esse debate estaria resolvido. Acho que essa é a primeira questão. Uma segunda questão importante, Natália, é que assim, a preocupação daqueles que dizem defender a liberdade de expressão, a preocupação com os fetos, são aqueles que não se preocupam com a vida das mulheres. Porque, como a ministra Rosa Weber pôs no seu voto, uma das 4 maiores causas de morte maternal são os abortos irregulares. Então, uma preocupação enorme com os fetos, mas não com as mães, isso é hipocrisia. Né? Isso não se sustenta. Obviamente que isso responde a um discurso político demagógico, hipócrita, interesseiro, e que não deveria ter lugar. A fé das pessoas não quer permitir. Ora, as mulheres que, por convicção de fé das suas religiões, não queiram abortar, se tiver a opção legalizada, que assim o façam. Mas quando a gente conversa com os médicos, o que a gente escuta é que milhares de mulheres no Brasil, todos os anos, de fés que são contra o aborto, fazem abortos clandestinos. Então a gente vai legalizar o aborto de fundo de quintal com agulhas de crochê, matando mulheres e fetos. Quer dizer, é uma violência, é um atraso, é uma discussão medievalesca. Então, Natália, se me permite só terminar com isso, eu acho que a gente deveria não parar de fechar os olhos para esse debate, né? Olhar com devido cuidado e olhar para que esse debate e a prática do aborto, olhando para as experiências no mundo, onde o aborto está legalizado, o aborto não vira esporte. Não tem mulheres que praticam o aborto de esporte de forma contumaz. Quem teve uma mulher que abortou na sua família sabe a violência e o drama. Ninguém faz isso por opção. Então, sabe, quando uma mulher tem que optar por um aborto, é sempre uma decisão muito difícil. Então, vulgarizar, banalizar isso, é banalizar a dor alheia, é a falta de empatia. Por isso eu espero que a gente avance e que a gente não tenha que a cada ministro que se aposenta no Supremo deixe como último voto a legalização do aborto e deixe para o próximo. Agora o Gilmar Mendes, quando se aposentar em 30 de dezembro de 2030, vai dar o voto favorável dele? A gente vai ter que esperar aposentar mais 9 ministros até que a gente consiga formar uma maioria por esse tema? Isso não é admissível, né? E aí uso até, inclusive, o discurso do próprio ministro para reforçar questões aqui justamente de que, como o professor trouxe, não é a questão do aborto em si que eles estão discutindo, ele que disse que ninguém é a favor do aborto, trazendo a aspa certinha dele aqui, que a discussão não é sobre ser a favor ou não do aborto, é sobre definir se a mulher que passa por esse infortúnio deve ser presa, trazendo justamente que a interrupção da gestação deve ser tratada como questão de saúde pública e dentro dos recortes que o professor Beto trouxe aqui, a gente sabe que é uma discussão complexa, tem uma questão também social, porque sim, as pessoas já fazem aborto, a gente está trazendo aqui a discussão das condições em torno disso, que tem também esse recorte social na discussão, mas muito bom trazer isso com vocês aqui hoje.